Olá, internauta, você está no Terra e acompanha agora a entrevista com Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, sobre a recondução de Renan Calheiros à presidência do Senado. Isso acontece quase 6 anos depois de o senador ter renunciado ao cargo para evitar a cassação do mandato. Ele foi acusado em 2007 de pagar a pensão de uma filha que tem fora do casamento com o dinheiro de um lobista e apresentar notas frias para justificar o patrimônio. Hoje, o senador Renan responde a 3 inquéritos que tramitam em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Olá, professor. Obrigada por mais uma vez atender ao Terra. Olá, Maria. Boa tarde. Professor, o que falar sobre a volta de Renan Calheiros, acusado de peculato e falsidade ideológica à presidência do Senado? Qual o impacto na imagem do Congresso Nacional? Bom, o Congresso Nacional é uma das instituições mais desvalorizadas pelo povo brasileiro, né? E o Senado particularmente. Então, o que aconteceu hoje foi mais uma etapa no sentido de suscitar entre a cidadania a revolta e a exigência para a extinção do Senado Federal. Nós sabemos que o Senado é uma instituição conservadora, que ela teria uma função de levar até o Poder Central as reivindicações dos estados, mas ele se definiu e se define como um anexo do Palácio Planalto e nada mais, né? Não adianta o senador Renan Calheiros falar no seu discurso de posse que ele vai tornar o Congresso independente do Executivo, mesmo porque ele cometeu uma falha de subconsciente, né? Falando do reforço do Poder Executivo. Na verdade, é isso que se espera dele no próximo mandato, né? Então, essa situação está chegando ao ponto do intolerável. O deboche impera, né? Inclusive sem o respeito aos mortos. Como ousa Renan Calheiros evocar, né, Graciliano Ramos para a sua profissão de fé, não é, como presidente do Senado, né? Professor, pois não. Se o voto não fosse secreto, o senhor acredita que o resultado poderia ser diferente? Porque a gente tem uma vitória avassaladora, 56-18, os votos que teve o senador Pedro Táxi, levantando inclusive a suspeita de tucanos terem votado secretamente em Renan Calheiros. Olha, eu não duvido, viu, Maria, que tucanos tenham votado em Renan Calheiros, mesmo porque tem uma história mal contada aí, não é, de proteção de Renan Calheiros a Marconi Perillo na CPI, né? Então, aí, efetivamente, agora, eu acho que a sua pergunta só poderia ser respondida do seguinte modo: é imperativo que em matérias que não sejam de segurança nacional, todo o Congresso vote de forma aberta para que o povo saiba o que eles estão fazendo. Essa votação, que na verdade é tíbia, né? Essa votação que é a socapa, é um permanente punhal nas costas da cidadania. Não houve uma campanha nem a oficialização da candidatura. Ela só aconteceu na véspera da eleição. Isso mostra que a base aliada lança quem quiser em nome da proporcionalidade, mas sob algum constrangimento, professor? Sim, eu acho que você tem toda a razão e essa suspeita vai permanecer sempre nessa gestão de Renan Calheiros. Não houve também, por exemplo, assim, quando a gente fala que o Planalto está cada vez mais refém do PMDB, exatamente de uma parte que é a mais fisiológica, já que senadores como Jarbas, Vasconcelos e Pedro Simão sempre se mantêm à parte? Exatamente. E veja, o Partido dos Trabalhadores tem cometido erros táticos e estratégicos muito pesados. Ele tem seguido, de um lado, a orientação de Luiz Inácio da Silva em termos eleitorais, mas o Luiz Inácio da Silva não controla e não tem condição de definir todas as determinações estratégicas e táticas. E o Partido dos Trabalhadores tem feito isso. Ele, nesse caso agora, ele reforçou justamente dentro do PMDB aqueles que vão cobrar mais caro para que efetivamente o governo da presidente Dilma Rousseff possa conseguir alguns resultados no Congresso. José Dirceu, deputado federal cassado e condenado no STF pelo Mensalão, criticou o que chamou de campanha moralista e udenista contra Renan. Todos eles comungam da mesma moral política, digamos assim, professor? Não, eu acho que um erro absolutamente triste que José Dirceu está cometendo, contra inclusive o seu passado, não é
aceitar esse discurso do laxismo, esse discurso do realismo e essa crítica de instituições democráticas que ainda existem. Eu lamento muito essa posição de José Dirceu, tendo em vista, inclusive, o seu passado. Professor, o mesmo vai acontecer na Câmara na segunda-feira com a eleição provável de outro PMDBista acusado de irregularidades, o deputado Henrique Alves, para a presidência da Casa. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós estamos numa crise muito séria do Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, eu estou falando dos três poderes, né? E, efetivamente, nós estamos à antevéspera de uma modificação de regime. Quando você não tem a justiça acatada, como está acontecendo, quando você tem o legislativo absolutamente uma espécie de apêndice do Poder Executivo, você está mudando o regime, você está definindo um presidencialismo imperial. E isso me parece o antecâmara de regimes autoritários. E agora falando na repercussão fora do Congresso Nacional, com eleições como estas dentro do Congresso, como é que fica, por exemplo, a lei da ficha limpa? O que a população pode pensar disso? Exatamente, e mais, a lei da improbidade administrativa. Existem pesquisas que mostram que a justiça na base tem punido improbos na ordem de 40%. É pouco, perto dos 100% que deveriam ser punidos. Mas um ato como esse é um golpe nessa ação da justiça. Além disso, nós nos perguntamos sobre a legitimidade desse Congresso e desse Senado, né? Quando você não tem instituições legítimas, tanto na origem quanto no exercício, você tem um atentado à democracia. É bom lembrar o artigo 37 da Constituição, né? Que diz que todos os cargos do poder de Estado deverão ser exercidos dentro da moralidade. Quando alguém diz que é falsa moralidade, está cometendo um ataque à Constituição. Voltando ao senador Renan, que foi reeleito em 2010 para cumprir o terceiro mandato. Ele usa como respaldo, professor, para se sentir confortável em voltar à presidência do Senado, o povo que o elegeu. Ele tem alguma razão? Infelizmente, dada essa política que vem de longa data de supercentralização das políticas públicas no Executivo Federal e a superconcentração também dos impostos, só consegue alguma coisa para a região aquele parlamentar que dobra os joelhos para o Executivo, né? E vende e se vende para o Executivo. Então, isso repercute na cidadania local. O cidadão vota naquele indivíduo político que traz verbas e que traz obras para a região, né? E aí nós temos essa cumplicidade muito ruim entre aqueles que votam por falta de melhor, né? E aqueles que usam o papel de intermediário com o Poder Executivo para conseguir, então, a sua popularidade e a sua reeleição. O senador Pedro Tax, que fez aí a candidatura de oposição ao senador Renan Calheiros, ele deixou esse espetáculo mais palatável? Olha, ele mostrou que existe dentro do Senado Nacional alguma hombridade e algum respeito ao mandato, né? Assim, nós temos também Cristóvão Buarque, nós temos Jarbas Vasconcelos e temos outros, né? Mas veja, é uma minoria, e uma minoria que se torna impotente. E agora, o papel do PSDB é de lamentar que desde o começo ele assumiu uma atitude absolutamente ambígua. Como sempre se diz, né, a população diz, ele sempre permaneceu sobre o muro. Para a gente encerrar nossa conversa, qual o impacto de tudo que aconteceu nesta sexta-feira na democracia brasileira? É um perigo muito grande, é uma tentativa. Veja, no próprio Jornal do Terra você tem vários comentários de espectadores pedindo a volta do regime autoritário militar. Quando a democracia opera nesse sentido contrário à ética, ela está suscitando, não é, as possibilidades de um retorno ao regime de força. Então, é preciso que nós lutemos para que a democracia não vá nessa deriva da corrupção que leva necessariamente ao regime de força.
Professor, muito obrigada pela entrevista e por esperar tanto tempo aí até a resolução de toda essa questão dentro do Senado Federal. Para mim é sempre um grande prazer falar com você, Maria. Um bom trabalho para você e seus ouvintes. Muito obrigada.